Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui para falar da eliminação já esperada do Santos. Não me deixa feliz, não me deixa nem um pouco tranquilo, mas é algo que nós meio que já esperávamos. Vamos falar um pouco sobre esse jogo e ver o que é que dá para tirar desse jogo e dessa semana que está bastante movimentada na questão dos bastidores. E enfim, da triste situação que a gente viu no final da partida, né? Acho que vai totalmente contra o que eu achava que tinha que ser o espírito do torcedor nessa partida. Mas então vamos falar desse Santos 1, Corinthians 0. Pelo menos uma vitória. Então, se o objetivo era jogar pela honra, acho que tá jogado pela honra. Infelizmente, não nem de perto, nem de longe o que precisava para classificar. Mas muito obrigado a todos que estão aqui no canal. Então deixa o like, se inscreve. Se você já for inscrito, agradeço novamente. E compartilha, dá uma força, dá essa ajuda. E comente aí o que você acha que vai ser o futuro desse Santos na temporada. O futuro mais pra frente, enfim. E, bom, um Santos que foi a campo com uma postura muito clara. Era uma postura de tentar fazer o que dava. Só que contra um Corinthians bem mexido, então Corinthians que não teve William, que não teve Renato Augusto, que não teve. Que o Juliano saiu no intervalo, não teve Fagner, então era um Corinthians bastante diferente daquele Corinthians do jogo de ida que acabou 4-0. E aí, até por isso eu não sei muito se dá pra tomar como um alento essa vitória ou se foi simplesmente um jogo em que o Corinthians foi lá pra perder de 1-0 mesmo, talvez achar um gol, tiveram chances, puderam fazer isso. Então é um jogo até difícil de analisar nesse sentido. Eu acho que o que está acontecendo fora de campo no Santos acaba sendo mais importante. Então é o Santos que foi a campo com o João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, já que o Lucas Pires está contundido. Rodrigo Fernandes, Camacho e Léo Batistão como esse meia atacante na frente. Ângelo numa ponta, Lucas Braga na outra e Marcos Leonardo de centroavante. O Santos teve um primeiro tempo meio assim, meio que dando a noção do que é esse time mesmo. Eu acho que é um time que mesmo contra um Corinthians muito estruturado, só que sem os titulares, não conseguiu chegar com muito perigo ao gol. Se você olhar os melhores momentos escolhidos, sei lá, pelo GE, foram poucos lances de perigo. Acho que no primeiro tempo mesmo teve um chute de fora da área, mais ou menos. Uma chegada do Marcos Leonardo que ele tentou encobrir. E uma cabeçada, essa assim, perigosa, que acabou não dando em nada porque faltou. Na hora que pegou o rebote, acho que foi o Ângelo, não conseguiu nem finalizar e nem passar direito depois. Mas é um time que não sei dizer exatamente se é puramente uma questão psicológica ou se é puramente uma questão de problema tático. É um time que não sabe direito para onde correr. O Léo Batistão errou muito passe, o time de modo geral errou muito passe. Então é um time confuso, assim, é um time que lembra muito mais um catado de jogadores do que um time efetivamente. Nem vou aqui culpar o Marcelo Fernandes, acho que sim, tem culpa o fato dele estar lá, mas não sei se isso é exatamente culpa dele. Ele nunca deu mostras de ser um treinador competente. Ele é um tapa-buraco, sempre. A função dele no Santos é ser um tapa-buraco. Já falei aqui, eu acho que não entendo direito a função dele, além de ser um tapa-buraco, mas acho que é meio que isso, né? Quando o Santos está sem treinador, você coloca ele para não ter que procurar com muito afoito o próximo treinador, mas para pagar alguém para fazer isso que não tem competência para ser o treinador, eu acho que poderia até colocar alguém do sub-20 nesses casos, né? Sobe o Helder Campos aí, enfim. De qualquer forma, o Santos não mostrou assim padrão de jogo, mas não ia mostrar mesmo, né? Se o Santos estivesse com o Bustos e estivesse melhorando, era uma outra história, mas com o Marcelo Fernandes não dava para esperar que o Santos conseguisse jogar para vencer por 4-0. Eu acho que o Santos
é que o Santos não é um time para ter perdido o primeiro jogo por 4-0. E se não tivesse perdido, talvez esse jogo desse jogo, assim. Se bem que daí talvez o Corinthians viesse com o time totalmente titular. Nunca dá pra saber direito. Enfim, foi o primeiro tempo mais ou menos, assim, né? Não teve, assim... O Santos não conseguiu marcar um gol e teve poucas chances pra fazer isso. Aí no intervalo, o Marcelo Fernandes tirou o Camacho e o Batistão pra colocar o Carlos Sanches e o Bruno Oliveira. Isso é logo no intervalo. E aí, antes dos 20 minutos, ele tirou o Madison e o Ângelo para colocar o Patati. Então, o Patati entrando aí. E o Lucas Barbosa. Até achei interessante. Até achei, inclusive, que o Patati entrou bem. Mas eu achei interessante a entrada dele porque não foi exatamente uma fogueira, né? O jogo tá 4-0, não dá nem pra chamar de fogueira. Não era fazer qualquer coisa lá que tava valendo. E o Santos acabou conseguindo fazer um gol aos 20 minutos. Foi marcado um pênalti em cima do Marcos Leonardo. Foi pênalti, o Cássio foi dar um carrinho quase na saída da área, enfim, coisas de Cássio. O Marcos Leonardo foi lá, bateu. É até interessante você ver no replay, o Cássio tenta pegar a bola pro Marcos Leonardo não pegar. Poderia dar confusão, mas o Marcos Leonardo, muito sagazmente, pega uma bola que está do lado do gol, puxa essa bola e vai correndo pro meio de campo, já pedindo para trocar chuteira, inclusive. Muita chuva na Vila Belmiro. Enfim. E aí uma substituição preocupante, essa sim preocupante. Aos 30 minutos o Michael sai para entrar o Luiz Felipe. Não pela entrada do Luiz Felipe, mas o Michael já tá vindo de lesão, ficou alguns jogos fora, voltou recentemente e tá saindo de novo. E eu acho preocupante porque o Michael jogou poucos jogos recentemente, né? E é um jogador que fez falta, assim, a sequência dele de jogos. Deixa eu até buscar aqui ver se tem. Então, o último jogo dele que ele saiu contundido foi aquele Deportivo Táchira, o jogo de ida do Deportivo Táchira. E aí o anterior tinha sido do Juventude. Então ele ficou muito tempo fora, né? Ele voltou contra o Táchira, mas ele ficou no banco só, ele não chegou a entrar. Mas quando ele saiu lesionado, foi contra o Juventude, em que o Santos venceu. E aí, desde que ele voltou, o Santos não perdeu mais. Então, o Maicon vinha bem mesmo, ele vinha fazendo bastante diferença nessa defesa. Essa é uma substituição preocupante, até por ser um jogo que já estava meio perdido. Né? Só para falar que daí aos 39, 35, 36, teve um pênalti em cima do Marcos Leonardo, que inclusive o comentarista da Globo... Essa coisa de comentarista de arbitragem, que a gente sempre comenta, de ser muito corporativista, acho que era o Salve Spillon, ele olhou o Jean-Pierre, o Vin Diesel brasileiro, não deu pênalti, e falou, então não foi pênalti. Aí o VAR chamou pro Vin Diesel olhar. A hora que o VAR chamou, ele pensou, vai dar o pênalti, vou falar que foi pênalti, falou que foi pênalti, e aí o Vin Diesel foi e falou, não foi pênalti. Pra não falar assim, não dizer que não falei da arbitragem, eu achei, inclusive, que pelas faltas que o Vin Diesel estava dando, que o Jean-Pierre estava dando, é o tipo de falta que ele não estava dando mesmo. Pelo menos pro Santos. Eu achei que teve algumas faltas, mais ou menos, que ele deu assim pro Corinthians, mas ainda assim não acho que seja algo para reclamar. Talvez ele pudesse ter dado só para assim, não ter muita mais pilha dos torcedores, né? Por outro lado, com 2-0, talvez a torcida ficasse ainda mais inflamada, porque daí a gente cai no problema que teve no final do jogo, que foi a torcida do Santos primeiro jogando o sinalizador no gol do Cássio. Eu não sei se o Cássio provocou, não sei se fez nada, mas o VAR não pegou e acho que não teve nenhuma notificação do quarto árbitro. E aí no final da partida teve invasão de torcedores, uma coisa... Assim, uma coisa que vai contra totalmente o que eu acreditava que tinha que ser o espírito desse jogo. Eu acho que o Santos teve... A torcida do Santos se manifestou bem nas arquibancadas, teve um público bom, fez o seu papel, perdendo de 4-0, com a diretoria cobrando o ingresso muito mais caro do que eu achei que deveria. A torcida do Santos compareceu, ainda com chuva, e apoiou durante o jogo, fez a sua parte, só que no final, assim, era um jogo que não era pra você ir com o espírito de brigar, porque era um jogo que já estava perdido, assim, a tendência era o Santos ser eliminado. Então, brigar por causa disso, ou ficar bravo com o Cássio, não cabe, é terrível. Certamente o Santos vai ser punido.
Enfim, o Santos pelo menos conseguiu identificar os torcedores, pelo menos ali no GE, que 8 foram detidos. Bom, primeiro que não tem punição para esse tipo de torcedor, eu acho que a maneira como o vigiar e punir aqui do futebol brasileiro funciona é muito ineficaz. Eu acho que não se pune devidamente os torcedores que cometem crimes, né? São crimes, não deixam de ser. Então, invadem estádio, praticam violência, enfim, tem falta uma punição mais severa. Mas também o torcedor, não vou deixar o torcedor de fora, assim, o torcedor que invade, né, que faz esse tipo de coisa, prejudica todo mundo, né? Tá prejudicando a mim, que vou ter que ver um Santos sem torcida aí, ou jogando fora da Vila Belmiro, mas imagino que sem torcida. E o próprio torcedor que gosta de ir no estádio, que vai ficar aí alguns jogos aí sem ver o Santos. Que é a tendência, não tô falando que já aconteceu, mas a tendência é que o Santos seja punido com relação a isso. E negócio descabido, né? O Santos tomando de 4-0, você não pode ir para um estádio, tipo, se não classificar, vou invadir. É um absurdo, isso é inaceitável. E esses torcedores tinham que sofrer uma punição melhor, até para servir de exemplo. Enfim, eu vou assumir aqui minha posição reacionária neste momento. Mas, em resumo, é um Santos que não jogou para fazer 4-0, mas também não achei que fosse acontecer mesmo. Mas teve mais posse de bola que o Corinthians, 58-42, e finalizou mais, 13-6, sendo que o Corinthians não finalizou uma bola no gol. Teve chances para fazer isso, teve duas saídas muito boas, na verdade, do João Paulo, em que ele obrigou os jogadores do Corinthians a finalizar para fora, assim. Inclusive antes do primeiro gol do Santos, no segundo tempo, o Corinthians teve, nem sei que jogador que foi, mas que tava cara a cara com o João Paulo, chutou para fora. Mas também é, de novo, né? Se o Corinthians tivesse com o time titular, vai saber como é que ia estar esse jogo. Então, é difícil saber o que tira dessa partida. Acho que só mais a vitória mesmo, para ver se dá uma acalmada. É uma segunda vitória seguida, não deixa de ser. E agora o Santos só vai ter o Campeonato Brasileiro para se preocupar e para ter a vinda aí de um novo treinador. Já que executivo nós já temos, falaremos mais sobre isso mais tarde, mas o Newton Drummond, que subiu o Coritiba no ano passado, mas também caiu com o Internacional, enfim, vamos falar um pouco mais sobre o currículo dele. Aceitou finalmente, né? Finalmente alguém resolveu aceitar a proposta do Santos. Vai ser um novo executivo de futebol e parece que já tem alguns nomes para gerente de futebol, não para treinador. Enfim, ficaremos de olho ainda nessa tarde e no final da tarde aí, possivelmente faremos um giro de notícias para comentar sobre tudo que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, saída do Goulart, possível saída do Maranhão, possível saída do Johan Julio, enfim. Mas acho que a do Goulart é a mais importante. E a chegada do executivo de futebol. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre cada jogador. João Paulo seguro. Eu acho que se o Corinthians não marcou, teve importância dele, apesar de ele não ter feito nenhuma defesa espetacular, porque o Corinthians não chutou nenhuma no gol. Mas é muito importante salientar a saída de gol dele no sentido de cobrir os ângulos, enfim, de dificultar o chute do adversário. Então ele fez as duas saídas muito boas, impediu 2 gols ali. O João Paulo... acho que foi o Ricardo Martins que deu a ideia de dar 10 para ele. Achei super interessante. Acho que o Santos, que é tão diferente em alguns aspectos, uma camisa 10 que pesa tanto, seria legal ver o João Paulo com a 10. Enfim, ideia interessante. O Felipe Jonathan horrível. Correndo errado, ele corria pro mesmo lugar que o Lucas Braga, aí o objetivo dele era cruzar e ele não conseguia nem cruzar direito. As poucas vezes que ele conseguiu pelo menos meter o pé na bola para cruzar, cruzou errado. Terrível, o Santos precisa muito de lateral. O Bauerman e o Maicon, teve algumas saídas dele que ficaram muito avançadas, mas até aí é para não tomar esse contra-ataque, né, principalmente do Roger Guedes. Eu entendo a postura deles, só que acho que acabou sendo um pouco prudente demais. Talvez o Michael pudesse ter subido um pouco, porque o Bauerman corre um pouco mais e o Michael tem um toque de bola um pouco melhor. Mas, enfim, não tem muito o que falar de um jogo que você entra perdendo de 4-0. Madison, eu acho que ele podia ter chegado um pouquinho mais na área.
Mas eu acho que ele se preocupou em ficar na lateral e eu acho válido isso. Só que daí ele tentou uns cruzamentos. Enfim, o Madison não é exatamente esse lateral, né? Que vai acertar cruzamento. Tentou uns cruzamentos lá, não acertou. E bola pra frente. Rodrigo Fernandes, pelo menos ficou na marcação, tomou seu amarelo de costume. Ah, não foi expulso. Tentou um chute de fora da área também, muito torto. Mas Rodrigo Fernandes também não vou criticar. Eu acho que é um cara que se dedica muito, apesar de ter os seus altos e baixos. Não é esse jogo que vai tornar a vida dele pior. O Camacho, a galera falou do Sanches ter entrado de titular ou do Bruninho ter entrado de titular no lugar do Camacho. Acho que seria válido. Eu até não achei que o Camacho foi pouco intenso, assim. Eu acho que ele deu uns carrinhos, ajudou na marcação, assim. Faltou um pouco o passe pra frente, né? Faltou um pouco a presença dele mais na frente, que eu acho que era a ideia do Marcelo Fernandes. Acabou não conseguindo. O Batistão acabou indo muito mal. Eu tava com esperança que ele fosse um pouco melhor no meio de campo, só que ele não conseguiu acertar esse passe, né? O passe, a assistência mesmo. Então, uma pena. Acho que ele vai acabar virando reserva do Ângelo, ou ele e o Ângelo vão disputar a posição. Mas achei que ele ia funcionar melhor nessa posição. Fiquei um pouco. Isso daí foi uma coisa um pouco triste pra mim. O Ângelo, até o SofaScore deu uma nota baixa pra ele. Eu não acho que ele tenha merecido uma nota tão baixa. É que ele tentou os dribles, não conseguiu, e os cruzamentos dele também foram errados. Teve um escanteio horrível que ele bateu meio baixo. Até era um jogo que eu pensei assim, talvez este seja o jogo de meter cruzamento, né? De meter o Batistão na área, jogar o Marcos Leonardo lá pra brigar e meter cruzamento. Até o Madison na área, cabeceia bem. Porque foi assim que o Corinthians tomou uns 2 gols contra o Fluminense, né? Cruzamento e cabeçada. E talvez fosse o que o Ângelo queria fazer. Eu não gosto da ideia de ficar cruzando, mas talvez contra esse Corinthians funcionasse. Enfim, o Santos não conseguiu nem cruzar a bola direito na área. A que cruzou até levou perigo, inclusive, no primeiro tempo. Mas o Ângelo acabou tentando cruzamentos que não deram certo e dribles que. Teve um lance mais ou menos, mas enfim, não foi realmente o melhor jogo do Ângelo. Tava muito isolado também, acho que o Madison. Ao contrário do Felipe Jonathan, que sempre corria em direção ao Lucas Braga, o Madison parecia sempre se afastar do Ângelo e se esconder, assim. Então, de novo, o Ângelo não tem muita ajuda. Mas eu acho que não dá pra queimar nenhum deles, principalmente nessa altura do campeonato. Lucas Braga. Eu gostei da vontade do Lucas Braga, só que é isso, ele toda hora caía pra tentar fazer a jogada individual, porque o Felipe Jonathan corre muito errado. E quando ele passava pro Felipe Jonathan, a jogada morria, assim. Acho que o Batistão talvez pudesse ter corrido um pouco na direção dele, tanto que melhorou no segundo tempo quando o Batistão saiu. Mas eu até achei que ele conseguiu uns dribles razoáveis, assim, contra muitos jogadores. Eu costumo falar que o Lucas Braga não vai ganhar no drible de 3 jogadores que foi em cima dele, mas eu até achei que ontem ele conseguiu relativamente fazer isso. Então o Lucas Braga vem jogando melhor, assim. Não vou aqui criticar também. E o Marcos Leonardo marcou o gol, sofreu o pênalti, que foi um lance bastante oportuno, assim, que era um lance meio perdido o lance do pênalti, se você analisar assim. É que o Corinthians estava tão nem aí pro jogo, e só queria, tipo, não marcar gol, que o zagueiro viu o Cássio chegando, e o Cássio achou que já estava sob controle. O zagueiro parou e o Marcos Leonardo correu, alcançou a bola antes, tomou o toque. Pênalti discutido, não tem o que falar. Bateu muito bem, é seguro. Só que fora isso, a bola de novo não tá chegando. Então ele não tá conseguindo finalizar, não tá conseguindo marcar gol. Desculpem a cacofonia. Dos que entraram, o Bruninho entrou bem, assim, não foi o melhor jogo dele, mas entrou bem, tentou chutar, bateu uma falta que foi pra fora. Sanches não tão intenso contra o Bruno Oliveira, mas ele já foi um pouco abaixo também do que ele vinha jogando nos outros jogos. Então já não teve aqueles passes melhores, assim. Só que o time melhorou quando entraram os dois. Nesse sentido, talvez o Batistão tivesse que não ter sido titular, não sei. E aguentou o segundo tempo inteiro, que é um bom sinal. O Lucas Barbosa, quase não vi ele. Acho que teve um lance que ele chutou muito longe. Mas enfim, não fez muito. O Patati já entrou melhor, deu uns dribles lá. Teve um lance, inclusive, que ele foi tão, não sei, tão ágil, não sei, tão rápido, que o Jean-Pierre,
O árbitro acabou ficando no meio do caminho, porque não tava achando que ele fosse driblar pra lá, atrapalhou o drible do Patati. E no final o Luiz Felipe, enfim, o Santos não marcou gol, então se ele entrou contra o Corinthians e o Santos não tomou gol, é sempre um ponto positivo, né? O Santos não tomou o gol do Corinthians com a entrada do Luiz Felipe. Santos eliminado, não tem muito mais o que falar. Agora é acompanhar o brasileiro, aproveitar aí que dos males o menor, pelo menos o Santos vai pegar um brasileiro em que os outros times vão estar preocupados com outras competições. Então, o Botafogo joga hoje. Não sei se o Botafogo foi eliminado ontem. Deixa eu só ver. Então o Botafogo joga hoje, mas perdeu o primeiro jogo por 3-0. Pode ser que reverta, mas não é exatamente simples. E é um dos próximos adversários do Santos. No final também tem o Fortaleza, que está eliminado na Libertadores, mas tá na Copa do Brasil ainda. E, bom, e o Avaí, que é um time que está abaixo do Santos precisa ganhar. Então, esse final de turno vai ser importante porque nós vamos pegar dois times que estão abaixo do Santos na tabela, mas que ainda... Bom, o Botafogo não deve seguir vivo, mas o Fortaleza, sim, vai estar vivo ainda na Copa do Brasil. E no mais, focar para melhorar de posição no brasileiro, né? Vai pegar o Fluminense depois, que também está na Copa do Brasil, apesar de já ter sido eliminado na Sul-Americana. Talvez aí o Atlético Mineiro, que eu acho que é no começo ainda da tabela. Eu vou até ver os primeiros jogos aqui do Santos. Vai pegar um Curitiba que o Santos precisa ganhar, porque está meio abaixo. O América, que deve seguir na Copa do Brasil. O São Paulo, que deve estar nas duas competições, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então o Santos tem que aproveitar esses jogos que são difíceis no começo, né? São Paulo, Fluminense, no começo do segundo turno, que vai ter mais tempo para treinar. Com quem estará treinando, quem será o treinador, aí é uma outra história, aí eu vou deixar pro nosso Newton Drummond falar aí no futuro. Tô até esperando para ver se vai ter uma coletiva com ele. Se tiver, a gente vai comentar também aqui, vai repercutir. Mas no mais é isso. Santos eliminado, era o meio que esperado. Infelizmente, aí possivelmente vai vir uma punição. E no mais, torcer para que o Santos consiga aproveitar e evoluir taticamente. Eu acho que o time não é ruim. Eu acho que psicologicamente ele está muito abalado. Taticamente está muito desorganizado. Tá limpando o elenco, né? Então, de novo, saiu o Goulart, teve o Ranjulio e tal pra sair. Se conseguisse tirar o Angulo também seria excelente. E tomara que venha um treinador que consiga não só organizar esse time, como usar bem a base. Eu acho que essas são as duas prioridades do Santos agora. Porque pra ficar na primeira divisão, assim, o Santos fez pontuação pra isso até agora. Eu acho que, como eu falei no vídeo depois do Atlético Goianiense, ou antes, né? Precisa de mais, sei lá, talvez mais uns 3 pontos aí nos próximos 3 jogos pra ficar mais tranquilo com 25. Se conseguir, tipo, 7 pontos, né? 2 vitórias e um empate, excelente. Acho que vai ter uma pontuação boa pra terminar o turno. E aí vai faltar pouco pra escapar do rebaixamento. Escapando do rebaixamento, tudo fica mais tranquilo. Então é isso. Enfim, fim da Copa do Brasil, fim da Sul-Americana. Nos resta agora o Campeonato Brasileiro, o que vai nos dar mais tempo para treinar e para pensar em vídeos aqui pro canal, que eu já tô preocupado que não vai ter pauta, né? Não vai ter jogo cada 2 dias aí. Então, certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. É um vídeo triste, né? Porque o Santos está eliminado, mas, enfim, nada que valha invadir o gramado. Não façam isso. Mas obrigado a todos por assistirem, obrigado a todos que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força. Ainda mais compartilha, deixa um like. Comente aí o que você achou da partida. Não vou pagar nenhuma promessa aqui, não vou dançar pelado na rua, não vou raspar meu cabelo, que nem sugeriram no comentário, né? O Santos não conseguiu o milagre. Mas tá aí, com 2 vitórias seguidas, venceu um clássico. Enfim, é o que temos pra hoje, né? Muito obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Abraço.